Fala pessoal, professor Irã aqui na área para mais um vídeo, para mais uma aula aí de informática aplicada ao ensino de química, nossa disciplina. Na aula de hoje eu vou estar apresentando para vocês mais uma aplicabilidade do uso das nossas planilhas eletrônicas, tá? Que no caso hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente fazer a organização de notas de alunos e também falar um pouco de funções, tá? Funções dentro do Excel, que eu já comentei um pouco em aulas preliminares. E aí eu quero abordar um pouco mais isso com vocês na aula de hoje, tá? Outra coisa, a aula de hoje também, ela vai ser basicamente os slides e minha voz, tá? Eu não vou estar aparecendo para não deixar o vídeo muito pesado na parte de edição. Estou tendo algumas dificuldades em editar vídeos na qual eu apareço, porque a imagem, eu gravo os vídeos do celular, e aí os vídeos ficam bastante grandes, na casa de 2, 3 gigas, assim, aulas de 20 minutos. Então eu vou só gravar a voz e os slides, tá? Então peço que vocês acompanhem a aula aí e qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição. Em breve eu vou estar postando também mais uma atividade aí referente a esse conteúdo. Um forte abraço a todos e acompanhem os slides aí. Olá gente, então é o seguinte, a nossa aula de hoje, como eu já fiz aí na nossa abertura, no nosso preâmbulo, é para continuar falando de planilhas eletrônicas, né, especificamente do Excel. E aí nessa aula de hoje eu vou querer abordar com vocês aqui a questão do assistente de função, tá? O que é o assistente de função, professor? Ele vai aparecer, tá, para a gente lá entre a nossa caixa de... Ele aparece entre o nosso nome da célula e a caixa de fórmula, tá, dentro do Excel. Eu já vou estar mostrando para vocês quando eu abrir o Excel. Beleza? Esse assistente de função, ele é adicionado, ele aparece para a gente quando eu quero utilizar alguma função, tá? Função soma, função média ou função seno, por exemplo, ou tangente. Eu quero adicionar essas funções, só que eu não sei como é que escreve, tá? Digamos que eu estou com dúvida, eu não sei como que escreve. Como que eu vou usar uma determinada função? Então eu uso esse assistente de função para ser um guia em qual função que eu vou estar utilizando ali para o meu determinado cálculo específico, tá? Então esse assistente de função ele é utilizado justamente para isso, para adicionarmos uma função a uma determinada célula, beleza? Esse assistente de função ele é interessante para a gente porque ele contém um banco de dados que contém inúmeras funções, tá? Então mesmo que eu tenha dificuldade em saber qual função que eu quero utilizar para aquele determinado cálculo, eu não sei qual que eu quero utilizar, e aí eu posso ir lá no banco de funções e pesquisar, porque ele funciona como um banco de dados, beleza? E as funções lá, gente, elas estão agrupadas por diferentes áreas, tá? Tem a parte das funções de engenharia, trigonometria, matemática, estatística, tem as funções favoritas, que é a que você mais usa. Então, no caso, o assistente de função, ele nos auxilia a estar fazendo uma pesquisa, uma busca por qual função específica eu estou interessado, tá? Então é o seguinte, ó, para inserir uma função através do assistente de função, é simples demais, gente, muito fácil. O que eu faço? Eu seleciono uma célula vazia e depois eu vou lá e clico no FX, que está entre a barra de fórmula, que eu acabei de falar para vocês, e a caixa de nome. Ou vá em inserir função, tá? Então é muito simples essa questão aí, beleza? Outra informação importante. Caso você não saiba ao certo qual função você quer utilizar, faça uma busca geral sobre o banco de dados e o assistente lhe dará algumas opções de função para que julgue a que mais se encaixa, tá? Então aqui, ó, deixa eu sair aqui do slide rápido, gente, e vou abrir aqui uma planilha do Excel para mim estar mostrando para vocês como que funciona isso, tá? Para a gente não ficar só numa aula de slide, tá? Para não ficar só mostrando os slides para vocês, vocês ficarem viajando em relação ao que eu estou mostrando, tá? Então vamos lá, vamos aqui, ó. Beleza, deixa eu só vir aqui fechar, tá? Tá. Então, por exemplo, eu vou aqui abrir uma planilha nova, eu vou dar um zoom, né? Tá aparecendo aí no slide de vocês. Então, digamos que eu quero adicionar uma função dentro dessa célula aqui, ó. É a célula A2, tá? Tá aqui o nome dela, célula A2. Por que ela é célula A2? Ela é a célula da coluna A e da linha 2, célula A2. Onde que está o assistente de função, professor? Tá aqui, ó, onde está o meu cursor. É esse F de X, ó. Tá aqui, ó. Então eu vou clicar nele, ó. Na hora que eu clico, gente, ó, ele aparece, ó, um monte de função aqui, tá? Aí ele, dentro do próprio assistente de função, ele aparece uma coisa chamada inserir ou selecione uma categoria.
Então aqui é onde tem o banco de dados, ó, ele mostra, ó, todas as funções, ele mostra funções da área financeira, data e hora, matemática, trigonometria, estatística, banco de dados, texto, funções lógicas que são importantes que a gente vai ver daqui a pouco, mostra também as funções de engenharia, mostra as funções de compatibilidade, funções da web, entendeu? Então aqui é onde vai estar tudo, beleza? Certo? Então, por exemplo, gente, ó, outra questão. Digamos que eu quero utilizar uma função e não sei como que eu escrevo, tá? Então você vê aqui, ó, eu vou utilizar a função soma. Então, você sabe que para utilizar a função, você sempre precisa colocar o sinal de igual na frente, né? Para a célula entender que você quer utilizar uma função. Aí, digamos que eu não sei utilizar a função soma. Na hora que eu clicar o S, ele já me dá um monte de alternativas. Ele pergunta se você quer utilizar a função se, a função sec, que é de secante, a função segundo, a função seno, a função sinal, a função soma. Então, tudo que aparece com S já é plotado para a gente. Aí, se eu quiser usar a função soma, eu coloco o O, aí ele já faz um filtro mais específico. E lá já aparece para mim a função soma, só faço clicar, ó, tá? Então, o Excel, a planilha eletrônica, o Excel, ele é interessante por causa disso, por conta disso. Tá? Então, eu já coloquei a função soma. E aqui embaixo, gente, ele já especifica para mim como que é a grafia que eu vou ter que utilizar dentro da função soma. Tá? Então, o assistente de função ele é interessante por conta disso. Tá? Ele é uma espécie de banco de dados e ele me fornece um guia, ele me fornece como se fosse um guia para eu pesquisar as funções. Tá? E elas estão agrupadas por área. Tá? Outra questão aqui, gente, ó. Então, isso aqui que vocês estão vendo, que eu vou já mostrar para vocês, foi o que eu acabei de mencionar. Ó. Por exemplo, caso vocês queiram calcular o seno de um valor, né? O seno de um ângulo. E para saber qual a referência correta a digitar na caixa de fórmula, digite seno na fórmula de busca. E o assistente ele já lhe trará várias opções, das quais, nesse caso, provavelmente será uma delas a função desejada, que é o seno. Né? Então isso aqui é interessante. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma tabela, né, similar a essa, ó, que eu tenho os vários graus, né? Eu tenho os vários graus e eu quero transformar esses ângulos que estão em graus, eu quero transformar esses ângulos em radianos, que é uma outra grandeza na qual eu posso medir os ângulos, né? E aí depois eu quero medir o seno, o cosseno e a tangente desses vários ângulos. Como que eu poderia fazer isso? Tá? Você pode fazer isso utilizando a função, o assistente de função, tá? Aqui na planilha, nessa minha planilha, eu fiz uma coisa similar a esse exercício. Deixa eu só mostrar para vocês entenderem como foi que eu fiz. Ó. Por exemplo, ó, tá aqui tudo que eu fiz, ó, muito similar ao que está aparecendo lá no slide. Ó. Eu fiz assim, ó, primeira coisa, eu tenho vários ângulos, lá no slide aparecem os ângulos de 0 a 360, né? Então eu tenho os ângulos de 0 até 360, com incrementos de 30 em 30, né? Então é 0, 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Então eu coloquei aqui o primeiro ângulo 0. Aí na minha linha 2, para vocês verem, eu já coloquei assim, ó, eu coloquei a linha A2, que é o ângulo 0, mais 30, tá? Por que eu fiz isso, professor? Alguém pode perguntar, por que o senhor fez isso, professor? Porque eu fiz isso para mim não precisar ficar digitando número por número, tipo 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, eu não fiz isso. Eu só digitei o primeiro, que é 0, aí eu vim na linha 3 e falei assim, agora eu quero que você pegue a linha 2 e some com 30, para dar o valor da linha A3, e eu fiz isso. Aí na hora que eu somei, 0 mais 30 deu 30. Aí depois eu só vim aqui, ó, em arrastar os valores, eu fui arrastando até completar o valor de 360. Para mim não precisar digitar isso tudo automático, beleza? Então eu posso fazer essas jogadas. Então o Excel é muito interessante. Quando eu falar Excel, generalize para planilhas eletrônicas, tá? Pode ser o LibreOffice, pode ser o Excel lá do Google, né? O Excel Online, digamos assim, né? Então isso pode dar para fazer em todas essas plataformas aí, beleza? Aí depois o que eu fiz? A coluna B, lá nesse meu exemplo que está no slide, ele pede para mim transformar esses ângulos em radianos, tá? Existe um fator de conversão lá na trigonometria, de ângulos para radianos, né? Ele fala que 180 graus equivalem a π radianos. E aí os outros ângulos vocês acham através de regra de 3, né? Isso aí é lá da trigonometria. No entanto, eu não preciso utilizar a regra de 3 para achar os vários valores dos ângulos em radianos aqui no meu exemplo. Basta eu usar uma função que faça essa transformação. E que função é essa, professor? É a função radianos. Então você vê aqui, ó, você clica, bota o sinal de igual, coloca a função, bota o R
Quando ele apareceu, quando você colocar o R, o próprio assistente de função, ele já vai mostrar para vocês um monte de funções que começam com R. E a primeira, para nossa sorte, já é radianos. Que função é essa, professor? Ela converte graus em radianos, que é justamente o que eu quero. Então eu escrevo aqui, ó, já clico nela aqui, ó, radianos. Ó, clico nela radianos, tá? E aí ele vai fazer, ele já vai mostrar pra gente a função, né? Radianos está aqui. Então já apareceu a função radianos. Quem que eu quero transformar a função radianos, professor? O valor que está dentro da célula A2. Então já cliquei, ó, o valor que está dentro da célula A2. Eu quero transformar esse valor que está dentro da célula A2 em radianos. Então cliquei lá, já deu 0. Então 0 graus Celsius, aliás, o ângulo 0 em graus é equivalente ao ângulo 0 em radianos. E agora o que eu faço, professor? É só arrastar, ó. Você vai arrastando, você vai obter os outros valores. Já estão todos os valores aqui em radianos. Beleza? E aí é interessante, gente, ó, que a função radiano, quando você clica nela, ela pede para você colocar entre parênteses o valor, tá? Ela pede para você colocar o valor do ângulo. Só que aqui, ó, vocês percebem que eu coloquei o valor do A2. Por quê? Porque eu estou colocando aqui dentro o valor que está dentro da célula 2, que no caso é o ângulo 0. E aí ele faz o cálculo para mim automático. E eu só faço arrastar e chego até o 180. O 180 é meu valor de referência. Por quê? Porque o 180 vale em pi radianos. E aí aparece aqui, ó, 3,14, né, o número pi pra gente. E aí eu posso também conseguir pegar aqui, ó, e fazer toda a extensão para os outros ângulos. Então aqui agora, gente, ó, eu já fiz a minha transformação dos ângulos lá em 0 graus Celsius para radianos, tá? Se eu fosse fazer isso aqui na mão, eu ia ter que fazer um monte de regra de 3, né? Partindo do meu valor de referência que é 180. Só que o Excel, você percebe que eu faço isso em questão de segundos, sem precisar gastar tempo. Então o Excel ele é interessante, a planilha eletrônica é interessante para a gente por conta dessa versatilidade em fazer cálculos e pelo modo simples de usar. Eu poderia fazer isso aqui também através de linguagem de programação, mas é uma coisa muito mais avançada, tá? E de difícil acesso pra gente, pra nossa formação inclusive, tá? A gente não está muito acostumado com isso é mais para as pessoas da informática, tá? Então, e já o Excel não, ele é uma plataforma multidisciplinar. Tanto a gente da química, a galera da física, da matemática, da estatística, da contabilidade, da economia, é uma plataforma viável para todas essas áreas e fácil de utilizar, beleza? Aí na minha coluna C, nessa minha coluna C aqui, ó, C1, e na minha coluna toda, na coluna C, ele pede para a gente calcular o seno do ângulo θ em radianos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cálculo aqui, ó, o seno do ângulo θ. Então eu vou pegar agora e vou utilizar a função seno. Então é só eu colocar aqui, ó, sinal de igual, S, aí ele vai me dar um monte de opção. Eu vou filtrar ainda mais, eu vou colocar SE, vou colocar N. Aí já aparece aqui, ó. Então a função seno é esse, ó. Alguém pode falar assim, professor, mas apareceu outras funções com SE e o N, e eu não sei se é o seno. Aí, para nossa sorte, na hora que você clica aqui em seno, já mostra pra gente, ó, retorna o seno de um ângulo. Então, o próprio nome da função, aliás, ao lado da própria função, já tem pra gente uma descrição do que essa função faz. Então, a função seno, ela retorna pra gente o seno de um ângulo. Então, eu quero o seno de um ângulo. Então, começo já com o sinal de igual, estou usando a função, aperto o seno, né? Aí abro o parênteses, tá? Abro lá o meu parênteses, né? E aí ele fala pra gente, o quê? Que ele quer, e aí eu tenho que mostrar o ângulo que eu quero. Só que eu quero os ângulos que estão lá dentro os ângulos em graus, né? Que estão lá dentro da minha coluna A. Então eu vou colocar aqui, ó, seno de A2. E aí eu clico, né? 0. Beleza? Já aparece o seno do ângulo 0 é 0. Então agora aqui eu faço o quê? Só expandir os valores lá para baixo e vai aparecer nos vários senos. Aí alguém vai falar, professor, esses valores eles estão em quais unidades? Esses valores aqui, gente, eles estão em radianos, tá? Esses valores aqui são plotados para a gente em radianos, tá? Então é simples de fazer, tá? Para a função cosseno é a mesma coisa. Coloco o sinal de igual, coloco C, ó, né? Busca da função cosseno, ó. Aí já aparece aqui na primeira opção, cosseno. Retorna o cosseno de um ângulo. Então vou, clico nela aqui, ó, 2 cliques, já apareceu a função cosseno em maiúsculo corretamente. E eu vou, clico, célula A2. Então eu quero cosseno lá do ângulo 0, que está na célula A2. Fecho parênteses, clico, aperto Enter. Opa, já apareceu o valor 1. E agora só faço expandir aqui, ó, tá? Os outros valores, e vai aparecendo, tá? E aí por último, gente, tem a função tangente. Então eu aperto igual,
aperto T, A, N, aí já mostra no primeiro lugar aqui de novo, ó, tangente, retorna a tangente de um ângulo. Então vou dois cliques aqui no azulzinho na tangente, ó, 2 cliques, ó. Aí ele virou maiúsculo. Pronto, já está apto para mim inserir o valor. Que valor que eu quero? Eu quero o valor do ângulo A2, então eu quero a tangente do ângulo A2. Abro parênteses, fecho parênteses, dou Enter, 0, tá? Já apareceu 0. E aí agora, ó, eu vou expandir a minha fórmula. Vou expandir aqui os meus números e aí eu vou chegar nos valores, beleza? E aí depois vocês podem até testar, ó, porque a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. E aí quando você fizer as divisões aí na calculadora, vocês vão ver que realmente o Excel está mostrando o valor correto, está fazendo o cálculo correto para a gente, tá? Então aqui eu estou fazendo uso das funções trigonométricas, tá? Só que aí tem um monte de função, tem função lógica, tem função matemática, tem função estatística, beleza? Então essa primeira parte da aula aqui, gente, foi para mostrar para vocês a questão do assistente de função, tá? Ou assistente de funções, que é muito presente aqui no Excel, beleza? Então vamos voltar lá para o slide para nós continuarmos aqui nos nossos comentários a respeito da aula, tá? Então o que eu fiz, gente, foi construir essa tabelinha que está mostrada aqui no slide de vocês e fiz os cálculos lá no Excel, tá? Quem tiver curiosidade, façam também. Mesmo que eu já tenha feito, eu quero que vocês façam, porque não adianta, vocês só vão aprender fazendo, treinando. Só olhando eu fazer, vocês dificilmente vão aprender, beleza? É com a dificuldade, com as dúvidas que vocês irão conseguir dominar aí a questão do Excel, tá? Continuando aí na questão das funções, nós iremos abordar agora, gente, essa parte da aula aqui, nós vamos abordar a questão da função si, tá? Então essa aula aqui, essa segunda parte da aula, vamos abordar as funções si, tá? O que é a função si, professor? A função si está dentro do próprio assistente de função, né? Se ela é uma função, obviamente ela vai estar dentro do assistente de função. Só que ela é uma função classificada como uma função lógica, tá? Ela não é uma função matemática, estatística, trigonométrica, da economia, nada disso. Ela é uma função lógica. E alguém vai falar, professor, o que tem a ver lógica com química, né? Com a minha profissão de docente, o que tem a ver? Vocês vão ver que essa função lógica ela é útil para diversas coisas aqui, tá? E aí eu vou mostrar apenas uma utilização dela, tá? Que tem a ver com nossa profissão de docente. Vocês podem utilizar essa função para isso, tá? Então, como eu falei, ela é uma função de lógica, né? Ela é uma função classificada como função lógica e ela serve para fazer comparações no Excel. Então, ela serve para quê? Para mim comparar uma coisa com outra e retornar um valor, tá? Alguém vai se perguntar, não estou entendendo o que você está falando, professor. Então, eu vou mostrar para vocês com calma agora, beleza? Então, o que é a função si? A função si, deixa eu pegar aqui uma caneta. A função si, ela é uma função importante dentro do Excel, pois ela permite ao usuário retornar dois valores baseado em uma condição, tá? Que condição é essa? É uma condição que eu vou estabelecer. E aí eu vou comparar esses dois valores, essa condição, e depois eu vou retornar um outro valor, tá? Vocês vão ver já que vai fazer sentido quando eu trazer o exemplo aqui para vocês. Então, quando eu devo utilizar essa fórmula, tá? Então, quando eu devo utilizar a função si, professor? Toda vez que quisermos fazer uma comparação ou analisar uma condição em que teremos dois resultados possíveis, verdadeiro ou falso, tá? Então, toda vez que eu quiser avaliar se uma condição é verdadeira ou falsa, nesse estilo, verdadeiro ou falso, eu posso usar a função si. É óbvio, gente, que não estritamente eu vou utilizar somente verdadeiro ou falso, mas toda vez que eu quiser uma resposta que seja similar ao verdadeiro ou falso, ou seja, que eu tiver duas respostas. Por exemplo, o aluno tirou uma média, e aí eu quero saber se essa média dele é aprovado ou reprovado. Então eu coloco a minha condição para saber se ele é reprovado ou aprovado, e aí como resposta vai vir duas respostas possíveis, né? Ou aprovado ou reprovado, tá? Ou eu quero fazer uma pergunta na qual a resposta é 0 ou 1, ou seja, toda vez que eu tiver respostas que elas se limitarem a dois valores, eu posso usar a função si, porque ela sempre me retorna dois valores. Esses valores podem ser numéricos, pode ser verdadeiro ou falso, pode ser reprovado ou aprovado, apto ou inapto, por exemplo. Todos esses tipos de resposta, eu posso usar a função si, beleza? Então vamos lá entender como é que se utiliza a função aqui, num caso prático, relacionado aqui com o nosso dia a dia, beleza? Então digamos que eu tenho no Excel essa planilha aqui, gente, ó. Eu tenho uma lista de alunos, né? João, Pedro, Mariana, Luciana, Helena e Matheus.
Vocês estão percebendo que cada aluno aqui, ao lado de cada aluno, eu tenho uma respectiva média, tá? Eu tenho uma respectiva nota deles, a média, no caso das notas, tá? Então tem a nota do João, do Pedro, da Mariana e assim por diante. E aqui do lado eu tenho uma situação. Que situação é essa, professor? Eu quero dizer se esses alunos estão aprovados ou reprovados, tá? Nesse colégio que eu trabalho, por exemplo, eu estou admitindo, ou de acordo com as regras, a média para ser aprovado é 7. O aluno tirou 7 para cima, ele está aprovado. Beleza. Alguém poderia falar, professor, então é só eu pegar e clicar aqui, ó, escrever aqui, aprovado, no primeiro reprovado, o segundo aprovado, o terceiro aprovado, o quarto reprovado, o quinto aprovado e o Mateus aqui 7 aprovado. Era só escrever, professor. É fácil demais, por que você está explicando isso aí pra gente? Beleza, eu concordo com você, é só escrever. No entanto, se você tiver uma lista de 35 alunos, 60 alunos, não sei, você ia ficar escrevendo isso aqui para todos os alunos aí, né? Das várias turmas aí, escrevendo quadradinho por quadradinho, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Só que o Excel ele veio para facilitar a nossa vida. A gente não precisa fazer isso. A gente pode automatizar tudo. E como que faz isso, professor? É o que eu vou falar aqui para vocês agora, beleza? Vamos fazer isso através da utilização da função se, certo? Então vamos lá. Então, a pergunta que surge é como utilizar a função se, né? Como que vamos utilizar a função se, beleza? Então tá aqui, gente, ó. Já estou mostrando para vocês de cara como que vamos utilizar a função se, tá? Então, como que eu vou achar ela, professor? Você pode colocar o próprio se, você colocou o sinal de igual, tá aqui, ó. Depois coloca o se. No entanto, se você não souber, se eu tá com dúvida na grafia da função, é só você ir lá no FX, né? No nosso famoso assistente de função e pesquisar a função x, a função se, beleza? E o mais legal disso tudo é quando você clica na função se, ele já aparece aqui pra gente, ó, a grafia na qual eu preciso escrever a função se, tá? O jeito que eu tenho que escrever ela, tá? Então a função se, ela é escrita assim, ó, eu coloco o se, aí eu abro parênteses, aí eu faço o teste lógico. Que teste lógico é esse, professor? É a minha condição para saber se a resposta vai ser verdadeira ou falsa com base nessa condição, beleza? Então eu coloco aqui o meu teste lógico, aí ponto e vírgula, aí eu abro o colchetes, né? Aí coloco o valor se verdadeiro, tá? Aí ponto e vírgula, coloco o valor se falso, tá? Esse valor se verdadeiro e o valor se falso são os valores que vai aparecer se o meu teste lógico for verdadeiro ou falso. Então eu posso colocar aqui entre valor se verdadeiro, aprovado, e o valor se falso, reprovado. Ou posso colocar valor se verdadeiro, apto, ou valor se falso, inapto, ou 0, ou 1, tá? Então, esse tipo de coisa que aparece pra gente. Então, na prática, acontece isso. Então, vocês vão ver aqui, ó. Primeira coisa, o teste lógico. O que é o teste lógico? É a condição a ser testada no nosso caso, tá? E no nosso caso, será o valor da média que se encontra na célula C3. Então, tá aqui a célula pra gente, ó. Essa aqui é a célula C3, tá? Deixa eu só voltar para confirmar aqui com vocês, tá? Então ali é a nossa célula C3, beleza? A célula onde tem a média. Então o meu teste lógico, ele vai testar o valor que está dentro da célula C3, tá? E aí, se ele for maior do que a média, que nesse caso é a média 7, a gente vai colocar o seguinte teste. Eu vou colocar assim, ó, o meu teste lógico, C3 é maior do que 7. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu estou admitindo que para o aluno ser aprovado nessa escola, a média é 7. Então, a média desses alunos, elas vão ter que ser maior do que 7, para ele ser aprovado. Então, meu teste lógico já apareceu lá, vai ser C3 maior do que 7, tá? Alguém vai falar assim, professor, mas o teste lógico aí só vai testar o C3. Beleza, mas na hora que eu clicar lá no canto inferior direito, que eu arrastar para baixo, aquela questão do preenchimento automático, ele já vai fazer as modificações. Na linha de baixo, na célula de baixo, já vai aparecer o C4. Na célula seguinte, vai aparecer o C5 e assim por diante. E aí o teste lógico ele já vai se modificando à medida que eu vou fazendo um arraste aí na função. Beleza? Outra coisa. O valor se verdadeiro, o que é o valor se verdadeiro? É o valor, ou pode ser um valor, pode ser um texto, pode ser uma fórmula, caso o nosso teste lógico seja verdadeiro. No nosso caso, vamos querer que o Excel coloque na célula que aparece aqui situação, que é a célula D, eu quero que o Excel coloque para a gente aprovado. Já que eu estou trabalhando com nota, eu quero que ele apareça para a gente aprovado. Tá? Então, se o C3 for maior do que 7, ou seja, se for verdadeiro, quer dizer que o aluno vai estar aprovado. Então, se o valor for verdadeiro, vai aparecer o valor que está dentro dessa célula, desse teste, dentro desse colchete aqui.
Então, se o valor for verdadeiro, se C3 for maior do que 7, vai aparecer o que, gente? Vai aparecer aprovado. Vai aparecer aprovado. Beleza? Aprovado. E aí é o seguinte, ó. Se o valor for falso, ou seja, se o valor do meu teste lógico for falso, então eu quero que apareça na minha célula situação o nome reprovado, tá? E nesse caso, quando que vai aparecer o valor reprovado? Toda vez que o meu C3 for menor do que 7. Então, toda vez que o meu C3 for menor do que 7, quer dizer que o teste lógico aqui, que é C3 maior do que 7, ele vai dar falso. E aí automaticamente a minha planilha aqui, na minha célula, ele vai imprimir o valor se falso. Só que ele não vai aparecer o valor se falso. Eu quero que ele apresente o valor reprovado, tá? Eu quero que ele apresente o valor reprovado desse aluno, beleza? Então vamos ver aqui na prática como que funciona isso, tá? Então agora, gente, ó, vocês já estão vendo aqui, ó, a grafia que aparece, ó. Eu coloco se, aí eu abro parênteses, coloco C3 maior do que 7, aí ponto e vírgula. Eu preciso colocar eu posso colocar entre colchetes ou posso colocar entre aspas, tá? Para indicar os valores aqui. Então, se C3 for maior do que 7, vai aparecer aprovado. Se C3 for menor do que 7, vai aparecer reprovado. Por quê? Porque C3 menor do que 7 quer dizer que o meu teste lógico deu falso. Tranquilo, gente? E aí, depois que eu mexi aqui na grafia, lembrando aqui que eu vou ter que fechar com parênteses, já que eu abri com parênteses aqui, ó, preciso fechar com parênteses aqui no final também, tá? Depois disso, é só vocês apertarem Enter. Na hora que vocês apertarem Enter, já vai aparecer aqui, ó, reprovado. Por quê, professor, vai aparecer reprovado? Porque o meu teste lógico, ele fala assim, ó, se o C3 for maior do que 7, o aluno está aprovado. Agora, se o C3 for menor do que 7, o aluno está reprovado. Só que o C3, ele vale 6,5. 6,5 é menor do que 7. Portanto, na minha cédula situação, vai aparecer o nome reprovado. Por quê? Porque C3 deu menor do que 7. Beleza? E aí, agora eu poderia fazer o quê? Poderia vir aqui no cantinho, ó, cantinho inferior direito e arrastar para baixo. Na hora que eu arrastasse para baixo, o mesmo teste lógico, a função se, ela vai ser aplicada em todas as células, tá? Todas as células inferiores. Então isso é simples de fazer, tá? É só arrastar. Quando eu arrastei lá no meu Excel, bonitinho, ele foi e gerou a citação de todo mundo, tá? Então ele mostrou que o João está reprovado, mostrou que o Pedro está aprovado, Mariana aprovado, ó. Pedro e Mariana têm nota maior do que 7, ó. Então, pela lógica, eles vão estar aprovados. Então, já foi gerado automático. Luciana, nota menor do que 7, reprovado. Helena, nota menor do que 7, reprovado. Tá? E Matheus, nota 7, reprovado. Ops! Então, aqui, gente, ó, acabou de aparecer um problema. Matheus, ele tem nota igual a 7 e está aparecendo reprovado. Mas não era para ele estar reprovado, porque aqui, se na escola a média é 7 e você tira 7, todos nós sabemos que ele está aprovado. Numa escola, a média é 6, você tira 6 e está aprovado, tá? Então aí, gente, é um problema, tá? Então a gente precisa consertar esse problema. E aí na programação, lá na informática, nas linguagens de programação, nas lógicas de programação, e aqui no Excel também, muitas vezes o código, a fórmula que você criou, pode apresentar algum problema. E a sua função como usuário, como programador, é consertar esse problema. Então a nossa função agora é consertar. Como que a gente vai consertar? Do seguinte modo, ó. Eu vou pegar a minha função se, e vou modificar. Eu vou modificar quem, professor? Eu vou modificar o teste lógico. Aqui, ó, onde era C3 maior do que 7, eu vou colocar C3 maior ou igual a 7. Tá? E aí, o resto da grafia da minha fórmula permanece igual. Tá? Por que eu estou fazendo isso, professor? Para mim, pegar aqueles alunos que tirarem 7 e colocá-los como aprovado. Por quê? Porque a aprovação é quando você tira nota maior ou igual a 7. Então, a minha grafia, inicialmente, ela estava incorreta. Ela só estava pegando alunos com nota maior do que 7. E eu não quero isso. Eu quero que os alunos que tirem 7 também sejam aprovados. Então, é só você mudar a grafia. Colocar C3 maior e aí do lado igual a 7. Beleza? E aí, quando você faz isso, ó, e refaz de novo todo o cálculo. Então, percebe que eu fiz isso aqui, gente, ó. Eu fiz isso aqui lá na primeira célula. Eu consertei a fórmula e fiz lá na primeira célula. E depois eu arrasto tudo de novo para baixo. Quando eu arrasto tudo de novo para baixo, eu obtenho essa nova planilha. Percebe lá embaixo que foi corrigido. O Matheus, que tirou 7, agora, justamente, ele está aprovado. Tá? Então, vocês estão percebendo
que podem, à medida que vocês forem utilizando o Excel, podem aparecer alguns erros aí. Porque o Excel, ele não é inteligente, ele só vai fazer o que eu mando. Tá? Então eu que preciso controlar isso. Então se eu errei em alguma coisa, o Excel vai errar. Ele não é burro, ele só faz o que a gente manda. Beleza? Então, gente, eu queria encerrar aqui a aula de hoje, basicamente com isso, tá? Mostrando para vocês aí o nosso famoso assistente de funções e mostrando para vocês a utilização da função SI, que ela é muito, muito útil para a gente em relação à organização de nota, fazer teste lógico, fazer comparações. Então percebe que eu estou sempre comparando a média dos alunos com uma referência. Que referência é essa, professor? É o 7, beleza? E aí, sempre que eu faço a comparação, se o meu teste lógico der positivo ou negativo, ele vai retornar para mim a situação de aprovado ou reprovado. Então, se eu tivesse, por exemplo, 100 alunos, 60 alunos e eu fizesse isso aí nas planilhas, meu trabalho seria bem reduzido, porque já está tudo automatizado. Eu só ia fazer a continha, a fórmula para uma célula e depois eu ia só expandir. Agora, já pensou colocar reprovado e aprovado por um monte de alunos, 60 alunos, tudo na mão, olhando nota por nota e botando nome aprovado e reprovado? O trabalho que vocês iriam ter, né? Então, essa aula aqui foi basicamente para mostrar mais uma funcionalidade do Excel que tem aí para facilitar a nossa vida em relação aos testes lógicos, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Em breve eu vou estar postando um exercício para vocês e até a próxima. Valeu!